Deus falou muito comigo nessa mensagem, por isso eu quero compartilhar. E o Espírito Santo, ele fala cada pessoa diferente, não é? Amém? Vocês estão dormindo? Amém. Então, Samuel, 2 Samuel 6, 5. Quem achou, diga amém. 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 Então vou ler. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e címbalos. Aí eu quero pular para o versículo 14. Versículo 14. Eu vou ler aqui para vocês. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com toda a sua força perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e o ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Aí eu quero pular aqui também para o verso 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul. Quem era Mical, gente? Quem sabe? A Mical, ela era esposa de Davi, amém? Ela é a filha de Saul, esposa de Davi. Tá? Então Mical disse-lhe: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante ao Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Aleluia. Por enquanto vamos ler até aqui. Igreja, o que eu quero dizer para vocês que o ato que Davi fez mexeu assim comigo, porque ele sendo rei, ele tirou o manto, aleluia, ele tirou aquele manto dele, sabe? E naquela época os reis vestiam isso, e debaixo ele tinha aquela coisa branca, então ele estava aparentemente vulgar aos olhos dos outros. E muitos o criticaram, principalmente a sua esposa, Mical, o criticou. Só que ele não estava fazendo aquilo para chamar a atenção do povo. Ele não estava fazendo aquilo para chamar a atenção do irmão, da irmã que está do lado. Ele não fez aquilo, não. Sabe por que ele fez isso? Quem sabe por que ele fez isso? Foi porque ele conhecia ao Deus que ele servia. Ele sabia que quando ele estava adorando ao Senhor, antes mesmo que ele pelejasse a batalha dele, ele já vencia. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Aleluia. Eu te pergunto, você sabe quem é teu Deus? Você sabe quem é teu Deus nesta noite? Então ele disse que não foi para os outros. Ele não chamou a atenção de ninguém, ele fez aquilo para Deus. Ele se humilhou, ele tirou aquele manto, porque aquele manto eram os reis que usavam. E naquele momento ele reconheceu, quando a arca do Senhor estava naquele lugar, ele reconheceu que o Deus Todo-Poderoso estava ali e que o único rei era o Senhor Jesus. O único rei era o Todo-Poderoso, Senhor. Aleluia. Ele reconheceu, ele tirou, porque ele reconheceu que ele era falho, ele reconheceu que ele era apenas humano, e por mais que ele tinha sido ungido por Deus, ele se humilhou. Aleluia. Eu acho isso lindo que ele fez. Agora eu entendo
dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. O que quer dizer isso? Ela ficou estéril, gente. Isso é muito sério. Ela ficou estéril. Ela não deu fruto mais. Ela não podia dar mais. Ela não podia ter filhos. Amém? Amém. E muitas pessoas estão assim na congregação. E talvez nós jovens nós somos animados, sabe? Mas tem muita gente assim nas congregações, estéril, que não consegue dar glória a Deus, que não consegue se levantar, não consegue glorificar a presença do Deus vivo aqui, que não consegue, aleluia, glorificar o Senhor de todo o coração. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E o que aleluia. Ele era um verdadeiro adorador. Ele adorava ao Senhor. Ele rasgava a roupa dele quando ele entrava na presença de Deus. De tanto que ele sentia a presença do Senhor. Ele se humilhava, ele chorava. Quanto tempo você não chora mais? Quanto tempo você não chora mais? Tudo é benefação. Aleluia. Deus, ele sente falta de ti. Deus, ele sente ciúmes de ti, sabia? Sabia que a Bíblia diz isso? Toda honra e toda glória é dada a Ele. É Ele que quer toda a honra. Aleluia. Não pule por causa do homem, não, porque você quer que o homem veja que você está ali na presença. Estou na presença e estou pulando, tá vendo? E Deus estava olhando para o teu coração e está dizendo: está tão longe de mim, filho. Tão longe você está. Tão longe. Deus quer fazer algo tão grande no nosso meio, jovens. Ei, Davi. Deus escolheu Davi, sabe por quê? Porque ele era segundo o coração de Deus. Aleluia. Você sabe o que é um homem segundo o coração de Deus? Você sabe? Sabe mesmo? Eu estava lendo assim. Só um minuto, pastor. Estou terminando. Eu estava lendo a palavra, né? Lendo a palavra e um pouco estudando sobre a vida de Davi. E eu peguei algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas era que ele tinha um coração quebrantado para Deus. Ele tinha um coração quebrantado para Deus. Nossa, mas Deus fica tão feliz. Deus fica tão feliz, gente, quando nós temos esse coração assim. Ele não temia, sabia? Ele não era covarde, não. Ele conhecia o Senhor. Ele sabia quem andava com ele. Você sabe quem está andando com você? Você sabe quando o gigante levanta? Aleluias. Quando ele se levanta, você sabe que você tem autoridade de jogar uma pedrinha e ele vai cair. Aleluia. Você sabia disso? Davi, ele sabia. Quando os filisteus vieram envergonhar o exército de Deus vivo, ele foi o único que se levantou e disse assim: olha, quem é esse que quer envergonhar o exército de Deus vivo? Eu vou lá enfrentar esse gigante. Por que ele disse isso? Era porque ele tinha medo? Não, mas porque ele sabia que o impossível quem fazia era Deus, cara. Aleluia. Ele sabia que o impossível era Deus que fazia. Ele não temia, não. Ele foi lá baixinho, ó. Ninguém te ensina. Todo mundo, a Bíblia, né? Não está dizendo, mas eu creio que todo mundo viu naquela hora. Olha esse irmão ali. Aquela dali. Aquele dali. É você. Deus quer te usar você. É verdade. Deus quer usar você. Deus tem pressa de usar você, sabia? Deus tem pressa de usar você. Quando Davi ele chegou ali, enfrentou aquele gigante. Eu imagino Davi todo pequenininho, pegando aquela pedra. E antes, Saul veio com aquelas armaduras, com aquelas coisas, aquelas espadas, e deu para ele: não, você vai lá. E ele olhou assim: cara, eu não sei manejar isso aqui. Por que eu devo fazer isso aqui? Gente, vamos ser sinceros. Você acha que uma pedra ia matar um gigante daquele tamanho? Não. Você acha que aquela pedra ia fazer? Se você não tivesse fé, se você não tivesse Deus, você acha que aquela pedra ia derrubar? Você acha que foi Davi que derrotou aquele gigante? Foi o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Foi o Deus
na verdade, Deus está mudando o rumo da história, né? 43. Lê aí 43 que a gente viu. Aleluia. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Mas quando andares, Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia. desculpa lá. Gente, eu acho que vocês estão dormindo. Acho que vocês não entenderam essa palavra ainda. Eu entendi. Ele disse que quando você andar pelo fogo, você não vai se queimar. Aleluia. Quando você passasse pelas águas, você não ia se afogar. Aleluia. Por que você teme? Aleluia. Por que teme você de enfrentar esse gigante? Aleluia. Ele disse pra você, ei, não temas não, porque eu sou contigo. Quando você andar ali pelo fogo, ó, eu vou estar com você. Quando você andar pelas águas, você não vai se afogar. E muitas das vezes, quando aparece um pequeno probleminha, a gente já vai, já entra em pânico. Ah, eu tô sem aprendizagem. Ah, eu tô sem isso. Ei, não seja covarde não. Ei, seja como Davi. Sabe por quê? Porque Davi enfrentou o gigante. Se seu gigante é aprendizagem, é falta de trabalho, é talvez a sua mãe, ei, enfrenta teu problema. Não foge não. Não foge para casa dos outros. Não foge do gigante não, porque Deus chamou você para derrotar o gigante na sua casa. Deus chamou você para derrotar o gigante na sua família. Você foi a escolhida. Aleluia. Você foi a escolhida aqui. Deus chamou você para você derrotar o gigante. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo assim, filha, tu és as meninas com meus olhos. Você é a menina dos meus olhos. Deus está dizendo assim, vocês são os meninos dos meus olhos. Eu escolhi vocês porque vocês têm um coração seguro. Aleluias. Eu fiquei muito... Deus falou muito comigo, sabe? Eu estava na minha casa e eu começava a estudar isso e Deus falava, filha, você tem tanta coisa para mudar. Assim, tanta coisa para mudar. Tanto jeito, tanta... Deixa eu fazer. Ainda falta muito, sabe, gente? Mas com Deus, nós vamos conseguir. Aleluias! Com Deus nós vamos conseguir. Porque nós jovens somos escolhidos porque nós somos fortes. Nós já vencemos o maligno. E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Enquanto os jovens estão lá morrendo, gente. Sabe quantos jovens estão na mão de Satanás? Gemendo com dor de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está gemendo com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E você que tem essa autoridade, você não usa. Você que sabe a palavra de Deus, você não vai para fora. Você não salva os jovens com o testemunho que Deus te deu. Você não vai, você quer saber, eu quero saber, nossa, como Deus não falou comigo, saber de nós mesmos se estamos bonitinhos, se nós estamos com a roupa bonita. E sabia uma coisa? Que quando Davi, ele estava lá na casa dele, quer dizer, quando ele ia ser ungido rei, o pai dele nem chamou ele, porque achava que não era ele, porque ele era tão baixinho, tão, sabe, tão esquisitinho. Patinho feio da família, sabe? Talvez você possa se sentir assim. Eu não sei. Mas talvez você possa se sentir assim.
Mas Davi era o escolhido e pronto, acabou. Aquele que não queria ver ele rei, teve que ver. Teve que ver. Aquele que queria ver Davi somente pastoreando as ovelhas, teve que ver a vitória que Deus deu para ele. Porque Deus deu a vitória para ele. Sabe por quê? Porque ele adorava. Ele adorava. Aleluia. Ele não se importava se ele estava pastoreando ovelha. Ele não se importava se ele estava sendo humilhado pela família. Ele não se importava se ele estava lá todo sujo, talvez lá com aquelas ovelhas. A Bíblia não diz isso, né? Mas eu posso imaginar que ele lá tem que enfrentar urso, leão. Ele não tem não. Ele não tem não. Todo sujo lá, todo. Aí o profeta manda chamar Davi. Chega Davi lá, os irmãos todo grandão assim, achando que era tal. Aí chega o Davi lá todo pequenininho assim, todo sujo, fedendo a ovelha. E Deus falou: unge esse daí, unge esse daí, unge esse porque eu quero usar ele, unge ele porque ele tem um coração que me agrada. Aleluia. Aleluia. Unge ele aí. Deus ungiu você, Juninho. Deus ungiu você, cara. Saiba que Deus ungiu você. Deus está esperando, jovem, que você se levante do nosso comodismo. Se levante do nosso comodismo. Porque como tá, não dá não. Nós queremos que Deus faça. E quando nós vamos fazer alguma coisa? Quando nós vamos manifestar o reino dele? Quando nós vamos nos unir e começar a orar, buscar, parar de ficar de conversinha, parar de ficar falando enquanto você está falando do teu próximo. Olha, tem jovens que estão descendo no inferno. Sabia? Tem jovens, querido, que não teve essa oportunidade que você tem hoje. Não teve a oportunidade de adorar esse Deus, não teve a oportunidade de conhecer, sabe? Talvez teve, mas não quis. Mas porque você não mostrou, porque você esqueceu, você não fez manifestar o reino de Deus. Porque onde você está tem que se manifestar algo, sabia? Onde você anda, se você vai no banco, tem que se manifestar algo lá. Se você vai na escola, algo de sobrenatural tem que acontecer lá. Se você vai, olha, se você está passando, não importa o lugar que você está passando, mas quando você está passando por aquele lugar, tem que acontecer algo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse: olha, eu vou, mas eu vou deixar o poder e a autoridade com vocês, no meu nome. Vocês podem realizar grandes milagres. E eu digo agora, o que nós estamos fazendo? Jesus! O que nós estamos fazendo? Aleluia! O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos estabelecendo o reino neste lugar? Jesus cura, Jesus salva. Amém. E aí, a diferença onde está? O brilho onde está? Onde é que está? Onde é que está a manifestação? Onde é que está acontecendo o milagre? Porque é estranho, onde Jesus passava acontecia milagre. Onde Jesus passava acontecia milagre, gente. Onde está o milagre? Nós temos que nos levantar, jovem. Sabe por quê? Porque Deus está contando conosco. Deus quer compromisso. Deus está contando conosco. Deus está contando conosco. Nós não precisamos mais que nenhuma pessoa venha aqui nos forçar a orar, cara. Ei, consciência. Você chega na igreja, você tem que orar. Cara, você tem tanto tempo para falar com seus amigos, para entrar no Facebook,